Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passa Mal, uma galera gabaritada no amadorismo. Agradecer a presença aí do Diego, certo? Tomar que todo mundo que nos acompanhe nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube, inscreva-se, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, o Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Informar que o vídeo a ser analisado contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, evite. Se você não se importa, pode acompanhar o vídeo a seguir, certo? E o Diego tá meio calado, né? Acho que é até para combinar com o filme a ser analisado, né? Não quer se pronunciar agora. Tá todo sem dedos aí. E o filme a ser analisado é Os Banshees de Inisherin, um filme de 2022, certo? Segundo o gênero de comédia e drama, né? E, Diego, qual é a sinopse do Os Banshees de Inisherin? Alguém avisa aí o cara aí que eu não quero falar com ele. Eu quero deixar claro aqui que eu não quero amizade de gente chata, entendeu? Mas fica aqui a sinopse dos banchinhos aqui, do Banshee de Inisherin, né? Dois amigos de longa data encontram-se em um impasse quando um deles decide abruptamente terminar sua amizade com consequências alarmantes para ambos. Talvez muito mais do que para ambos. Mas se alguém quiser dar a sinopse, dar análise aí, né, eu não quero me dirigir a palavra aqui, né, mas fica aí a análise aí que vão dar aí para vocês aí. Já que já não vai ter apresentação, né? Então eu vou falar a minha análise a respeito de Os Banshees de Inisherin, certo? Sobre esse filme, né? O filme foi feito em 2022, né? Tá concorrendo a 9 Oscars, incluindo melhor ator, melhor atriz coadjuvante, 2 indicados a melhor ator coadjuvante, né? E se eu não estou enganado, ele está concorrendo a melhor diretor também. E é um filme que inicialmente, né, quando em off, né, conversando, né, com o pessoal do Cineclube, eu fiquei surpreso com a questão do sotaque do Colin Farrell, né? É muito bom o sotaque dele. Aí eu fui fazer uma pesquisa mais profunda, né, amador que fui, e ele é irlandês. O elenco do filme é 100% irlandês, né? Aí já tem essa questão da ambientação da região, né? A região Inisherin, no caso, é uma região fictícia que é colocado, né? Eu acho que você até falou, não foi? Ele fica numa ilha remota na costa oeste, né? Que consta aí na sinopse. No caso, as filmagens delas foram feitas em agosto de 2021 na ilha de Inishmore, né? Na Irlanda também. Em algumas cenas também foram gravadas na ilha de Athill. Então, assim, foi tudo baseado na própria questão da Irlanda também, né? Nas regiões da Irlanda. E ele, assim, eu acredito que a respeito desse filme, ele tem um plot, né? Um enredo inicial, né? A própria sinopse mostra muito simples. É a história de um cara numa ilha remota, que era um cara que normalmente ele era amigável com todos, e acontece todo um frisson entre os dois e que acaba por mexer na comunidade com o fato de que um deles resolve não ser mais amigo do outro. E aí a gente vai acompanhando essa situação e ele no início vai pegando uns tons de humor, de comédia, uma comédia peculiar, né? Uma comédia não para todos, certo? São 7 minutos praticamente só para o cara falar o motivo pelo qual ele não quer conversar mais com a pessoa, né? A gente fica 7 minutos nessas piadinhas localizadas, né? Para poder colocar. A gente tem um elenco que, mesmo sendo uma plot simples, certo? Eles entregam bem suas atuações, né? A gente tem o Colin Farrell, que faz o Patrick. A gente tem o Brendan Gleeson, que ele faz o Cole. Tem a Kerry Condon, que faz a Shiva. Tem o Barry Keoghan, que faz o Dominic. E todos eles estão concorrendo em suas respectivas categorias, que é melhor ator, o melhor atriz coadjuvante, né? E os melhores atores coadjuvantes também. E assim,
seja uma plot simples ou não, seja você questionar o roteiro ou não, eu acho que enquanto personas, né, enquanto atores, enquanto interpretações, as interpretações deles são boas, elas conseguem entregar, né? Seja o Perry que ele vai colocando uma pessoa que, de certa forma, eu acho que a gente pode considerar que ele é cordial, né? No sentido original da frase, que é o cordis, né? Que é o latim para coração, né? As emoções dele fluem de acordo com o coração dele. Então, quando você vê a felicidade dele, a tristeza dele, tudo que ele faz ali é pela questão do sentimento, né? Mesmo ele não tendo tantos conhecimentos, não utilize tanto de sua razão nessas situações, né? Ele muitas vezes ele é tomado por suas emoções, né? Suas emoções muitas vezes são amáveis, e mesmo quando a gente chega à proximidade do final, né? O ápice de sua raiva e alguns momentos de irritação dele, você vê que é uma irritação que vem da emoção, não é uma coisa tão pensada, simplesmente ele joga as emoções dele. He just doesn't want to be friends with me no more. Já o Brendan Gleeson, né, que faz o Colm, né, ele é um cara que ele, muitas vezes, ele é um cara que pensa, um cara que reflete, né, e aí vai chegando, ele vai tomando-se conta da sua vida, né, de que já tem uma certa idade, e ele tem uma preocupação muito grande a respeito de que ele vai morrer e não vai entregar nada. Ele quer deixar algum legado, algo que perdure pelo tempo, e nesse sentido ele resolve não falar mais com o Perrick para poder tentar produzir algo. Ele é um violonista muito bom, certo? Pelo menos é o que é mostrado no filme. E inclusive algumas outras pessoas chegam para conversar com ele. Ele consegue terminar a composição dele, certo? Só que no decorrer a gente vai vendo da raiva que ele tem de tentar entregar algo, certo? Porque imagina da seguinte forma: ele não quer mais conversar com a pessoa porque ele quer deixar um legado. Ele não consegue deixar esse legado porque ele atrapalha esse tempo. Então, considera-se o quê? Que após ele conseguir entregar algo, ele talvez possa voltar a falar e pensar: ó, meu legado está aqui, posso entregar, posso voltar. Mas não, existem mais situações que podem ocorrer, certo? Nesse sentido, o que é mostrado no filme? Que ele vai se afastando e chegando a pontos que são extremos, certo? Como ele fala: eu não quero irritar você, mas eu não quero falar com você. Então, se você continuar falando comigo, eu vou cortar o meu dedo. Aí o cara fica nessa: mas será que vai mesmo? Será que não vai? E aí, nesse sentido, você vai vendo que ele não está brincando. Então, o filme, que inicialmente parece uma comédia muito peculiar, ele vai tomando ares mais sérios, porque você vai vendo que o cara ele vai se mutilando para poder manter aquilo que ele falou. Ele quer entregar um legado, ele quer sentir algo, e ao mesmo tempo é falado, e eu até concordo nesse sentido de que ele tem uma angústia muito grande dentro dele, e muitas vezes ele não sabe lidar com isso. E nesse sentido de não saber lidar com isso, ele está jogando as frustrações no amigo. You want to take your pint outside, and you want me to take my pint outside. Certo? E além disso, o que é que a gente pode falar a respeito do filme, né? As outras interpretações, né? A gente tem o Perry, que eu falei, cordial, tem o Brendan Gleeson, que ele é o Colm, né? Ele vê essa questão de toca o violino, ele, no decorrer do filme, vai vendo, ele corta todos os dedos da mão, para esse sentido de que ele não quer mais falar com o cara, ele não consegue mais tocar o violino, mas ele fez a composição. Então, talvez, entre aspas, ele pode dizer: ó, mas o meu legado, o meu conteúdo, ó, está aqui, eu consegui terminar aquilo que eu me propus a colocar, certo? A Shiva, né, que é interpretada pela Kerry Condon, ela é a irmã do Perrick, certo? E o que parece na situação da ilha, ela é a pessoa mais letrada, a pessoa mais inteligente da ilha. E veja só como você vê nessa pequena ilha, nessa região, que é a pessoa que é mais estudada, o que é que as pessoas veem? Vem uma mulher, certo? Solteira, que não teve filhos, uma mulher que para muita gente fracassou na vida. E aí o que é que tem essa questão desse drama? Ela se mantém basicamente por causa do irmão, mas depois chega uma carta de uma oportunidade de emprego e ela aceita e sai da região. Então, você vê que todas as pessoas, de uma certa forma, que são mostradas no filme, eles têm anseios, certo? O Perry, que ele tem um anseio muito simples, ele quer viver a vida dele da forma como ele está seguindo.
quer encontrar com seu amigo, sempre beber às 3 da tarde, se eu não me engano, 2 ou 3 da tarde, por aí, certo? E cuidar dos seus animais, né? Cuidar dos seus animais, morar com a sua irmã e tentar manter essa vida. É uma vida que para ele tá bom, é confortável para ele. Já os outros não, né? O Colm, ele anseia deixar um legado. A irmã, ela anseia novos ares, né? A gente pode falar também da atuação do Barry Keoghan, que ele realmente tem um rosto diferente, vamos dizer assim, né? As interpretações dele, né? A gente vê, por exemplo, em questões de extras, né? Ele seria o Batman nesse filme, ele seria o Coringa nesse filme do The Batman, né? Do Robert Pattinson. Ele fez uma interpretação de um personagem dos Eternos também, que aparentemente seria um vilão. E aqui a gente vê um personagem que ele é especial, né? Assim, você vê que ele tem um certo atraso de fala, se eu não me engano. E ele, pelo fato do pai dele, né, que é um policial, né, um oficial da lei, ele agride ele, e algumas pessoas não serem alguns desafetos do policial, seja pela forma dele de às vezes ser muito sincerão, né, e às vezes até um ponto de ser incômodo, né, ele é meio que, entre aspas, o saco de pancada da cidade. As pessoas não curtem ele, não gostam dele. Mas veja só a surpresa, mesmo em todos os seus momentos, que às vezes são inconvenientes, são chatos, né? Causam até talvez um certo medo do público, eles traz algumas pérolas de ser uma pessoa que, por incrível que pareça, em alguns momentos ele é sensato. Mesmo em tons de humor, a gente vê momentos de sensatez e humor em seguida. Por exemplo, quando ele fala que está tendo uma guerra civil, né? É uma ambientação na guerra civil, e eles não estão lá, eles estão escutando do outro lado da ilha. E aí o que é que o personagem, né, o Dominic, ele fala? Ele fala, eu não gosto, não acredito em guerras, em nenhuma delas. Nem em sabão. Me, I pay no attention to wars. I'm against them. Wars and soap. Eu não gosto. Então você vai vendo os comparativos que ele vai fazendo, né? Sempre oscilando entre essas situações de humor. No caso, a gente pode falar também sobre um personagem que não está aparecendo no filme, né? Que é assim, que não está concorrendo, na verdade, ao Oscar, né? Que é a atriz, a Sheila Flinton, né? Que ela é a Mrs. McCormick, que é quem? É a Banshee. Que os Banshees de Inisherin, o que é? A gente coloca qual o sentido desse nome? Esse nome é o nome da composição do Colm, que ele faz no violino. E existem as partes dos atos, ele termina, ele chama essa composição de os Banshees de Inisherin. O que é o Banshee? O Banshee normalmente é uma feiticeira irlandesa que ela chega para falar maus presságios a respeito de morte. E tem uma Banshee no filme? Tem. Certo? Ela é uma pessoa que no decorrer do filme vai passando, a gente vai oscilando dessa parte de humor para drama, e que ela fala, né, que existem 2 mortes que vão ocorrer, que acabam por ocorrer, né, no decorrer do filme, e uma suspeita para que um deles pode ser o Peric, porque a primeira morte era da mini pônei, né, que ele tinha, acaba morrendo por causa de um dos dedos que foram tirados, né, do Colm, né, que o Colm tirou. E o segundo, próximo do final, é o Dominic, porque no decorrer da história a gente também vê o oficial da justiça, ele é um cara não ético, ele faz as coisas porque ele quer, porque ele se vê como autoridade e se acha acima dos outros. E aí nessa situação ele acaba, durante o decorrer do filme, tendo problemas com o Peric. E nesse sentido, próximo do final, a gente fica na dúvida se o oficial vai bater até matar o Peric ou não. Só que a morte, por incrível que aconteça, né, pareça, próximo do final, talvez até acontecesse no Peric, mas a Banshee chama o oficial e aponta para um lago. E essas situações, se você rever o filme, você vê essas situações de, às vezes, fazer um tchau e fazer um, tipo, chamar, né, a pessoa, que são sinalizações do que há por vir, né? Ela realmente é uma vidente, ela é uma vidente da morte. Isso é mostrado no filme. Tanto que se você vê alguns detalhes, você para e pensa, então era isso, realmente ocorreu, né? E assim, a respeito desse filme, né? Fora isso, ele tem outras partes de humor, humor bem peculiar, assim, obviamente, pelo menos pra mim. Ele não é um humor para todos, certo? Muita gente pode não curtir.
eu acho que ele coloca alguns detalhes no filme, como por exemplo o fato de ter uma imagem, né, uma estátua da Virgem Maria entre duas estradas. Será que isso são as divisões que acontecem no decorrer da história? Será que isso é uma referência à briga entre a Irlanda do Norte e o Sul? Será que é uma referência à própria guerra civil que está acontecendo lá? A gente não pode afirmar, a gente pode especular com base no que acontece no filme, certo? E a gente pode especular também a respeito de como encerra por fim a história, né? Porque depois de passar muito tempo, o cara, cada vez o Perry ele vai ficando mais irritadiço, ao ponto de que quando a mini pônei dele morre, porque ela engasga com um dos dedos do Colm, né? Ele, no ato de raiva, ele fala: eu vou me vingar de você na frente do bar. Ele fala isso: eu vou colocar fogo na sua casa, eu só peço que você coloque o cachorro do lado de fora, a cachorra do lado de fora, porque ela não tem nada a ver com a nossa briga. E ele faz isso, realmente coloca fogo. Ele vê o cara que tá dentro da casa e o cara não se mexe. Aí ele sai e deixa a casa pegando fogo. Ao que no ato final do filme, a gente descobre que o cara sai da casa, certo? E o que é que se mostra no filme? O Colm, ele se mostra arrependido pela morte da mini pônei, certo? Eles têm um diálogo do qual o próprio Colm, ele inicia, normalmente era sempre o Perry que iniciava as conversas, e chega-se a, entre aspas, pelo menos um meio termo de conversa, ou pelo menos uma trégua entre ambos, pois o Perry que ele se tornou uma pessoa mais amarga, não tão feliz, né, não tão gentil, porque ele tinha essa filosofia de ser gentil e legal com as pessoas, enquanto que o Colm talvez chegou a um ponto de ele chegar e entender que ele tinha os seus momentos de solidão, ele precisava dos seus momentos de solidão, mas ao mesmo tempo ele pode ainda tentar ter um pouco de gentileza para com as pessoas, chegasse pelo menos nesse meio termo. E aí nesse sentido que o filme, pelo menos para mim, me mostra, né, essa situação em aberto, essa estrada, né, entre a imagem da Virgem Maria, entre eles podem seguir caminhos que eles futuramente podem se tornar amigos, podem se tornar inimigos, mas eles estão no meio dessa estrada. E aí a partir do que virá não vai ser mostrado no filme. O que se mostra no filme é um momento de talvez esperança, talvez trégua, mas não se sabe, certo? Para encerrar a respeito dessa questão do filme, né? Esse filme ele tem 1h e 54 minutos, certo? Acho que as indicações para o filme são válidas, mas particularmente, pelo menos para mim, entre os concorrentes do Oscar, eu não ficaria aborrecido se eles ganhassem, com exceção de melhor filme. Eu acho que ele tá certo, ele tá na lista de melhor filme, mas como o melhor filme entre os indicados, para ganhar, eu acho que não. Acho que ele não tem chances, mas eu acho que ele não é o melhor filme dos 10 indicados. Quanto aos outros, eu também não acho que eles são os preferidos, certo? Mas diferente de melhor filme, se eles ganhassem, eu não ficaria assim, nossa, injustiça. Não acho isso. Acho que as atuações foram boas, certo? Dentro da história do qual se apresentou. E para isso, eu termino dando minha nota 7 pro filme, certo? Minhas palavras para esse filme são Banshees, solidão, acho que é uma palavra que é válida a respeito disso, né? E eu acho que estradas. Eu acho que as estradas, né, como já colocou Bob Dylan, né? How many roads must man go down, né? Quantas estradas um homem pode ir, né? E aí, quantas estradas uma pessoa pode ir? Quais suas escolhas? Quais são as consequências que são mostradas? E cada um tem a sua própria estrada para trilhar, que em alguns momentos você pode convergir com amigos, com familiares, mas no final todos têm uma estrada. E aí a questão é qual estrada as pessoas vão seguir, né? Então, minhas palavras são essas. Minha nota para esse filme é 7. As palavras são Banshees, solidão e estradas. Depois dessa análise chata, né? Eu não queria nem falar com você. É muita chatice. Muita chatice. Mas, seguindo o protocolo aqui,
Eu queria saber se você indicava o filme. Depende. Pra mim depende. No caso, dependeria de... Assim, você quer ver um filme de uma plot simples, né? Mas com um cenário bonito, que assim, é um cenário bonito, certo? Ele é um filme que sim, ele é lento. Então se você quer ver um filme com uma plot simples, um cenário lento, mas que você consiga acompanhar e que seja alguns detalhes que possam fazer uma diferença, né? Assim, você possa captar alguns detalhes. Não é um filme difícil de se captar alguns elementos, né? E seria uma indicação que eu poderia falar. E também assim, se você quer ver um dos filmes indicados ao Oscar, você pode ver os Banshees de Inisherin. E aí, nesse sentido, eu indicaria. Se não, eu não indicaria. Aí. Fazendo um exercício de imaginação agora, Davi. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você, assim, se você soubesse de uma maneira, assim, na verdade, se você pudesse, né, se existisse uma maneira absurda de anular a existência dessa pessoa na sua vida, que absurdo, até que ponto você faria para fazer essa pessoa sumisse dessa sua vida? Eu? O que você estava disposto? Você arrancaria seus dedos para que essa pessoa se anulasse totalmente da sua vida? Não. Eu Por acho. exemplo, você nunca mais vai ouvir aquela palavra, nunca mais vai ver um. Até que ponto você iria até para que não falar, aliás, nem falar. Você não. A total habilidade de tirar a pessoa da existência na sua vida. Até que ponto você faria? Até onde você iria? Eu acho que até que ponto eu iria? Eu acho que eu iria viajar para longe dessa pessoa, né? Eu tentaria talvez cortar contatos com essa pessoa, mas mutilar. Se essa pessoa virasse o presidente da sua nação. Se essa pessoa, sei lá, aparecesse no YouTube aí. É o dilema do trem, aí, Dilema do trem, Eu queria saber até que ponto você iria para que essa pessoa não existe, nunca mais aparecesse na sua timeline, nunca mais aparecesse na internet, nada que influenciasse na sua vida existisse ela. Até que ponto você iria? Eu iria para longe, porque assim, eu acho que pelo menos para muitas pessoas é importante você estaria disposto a ir para a Antártica, tirar a internet, tirar a comunicação com as pessoas para pelo bem maior, né? Pelo bem maior, aí eu poderia fazer isso. Porque assim, você tá falando no sentido de que não é uma coisa só para mim, é uma coisa é só para mim, não seria no caso, né? É só para você. Até que se você, sei lá, arrancasse um dedo e nunca mais visse aquele post daquele político que você não gosta, ou daquela influenciador que você... Até que ponto você... E ela nunca mais, você nem sabe que ela existe mais na sua vida. Mas eu acho que nada a respeito disso, né, essas atitudes mais viscerais, não funcionariam, porque veja o filme, isso tudo aconteceu e alterou? Não alterou, ele continuou falando. Alterou. A amizade acabou. A amizade acabou ali. Ali eles não têm mais contato ali. Ali é o final, mostrando que eles não estão. Que eles firmaram é um ponto de não turn back, né? Eu discordo de você no sentido de que ao final quem falou foi o Colm. E próximo do final, o Perry, que mesmo com a sua cara dura, né, ele virou uma pessoa amarga. A gente vê um pouco a máscara dele de raiva caindo um pouco. E ele se virou outra pessoa. Ele virou outra pessoa. Mas isso também mostra que o fato deles se afastarem, mas mesmo assim, o fato deles falarem novamente, e o Colm ter tomado essa iniciativa mostra que, no final, todo esse momento dele deles não se tornarem mais amigos, talvez eles se tornem amigos. A gente não sabe, porque a estrada mudou. Então, nesse talvez não faz sentido. Mas o que
o que a pessoa não era mais aquele que começou o filme, entendeu? Não Sim. é mais o mesmo indivíduo. Sim. Da mesma maneira é você negar esse vínculo, né? Essa relação, né? Ele quis cortar o vínculo na carne, literalmente. E funcionou. Pra mim não funcionou. Como é que funcionaria pra ele? Ele nunca Funcionou. mais falar. Mas não funcionou, Diego. Ele voltou a falar. Ele cortou a carne dele. Sim. E a ponto que ele não é mais a mesma pessoa que ficava enchendo o saco dele e ia atrás dele. Não é mais o mesmo Patrick. Não é mais a mesma relação. Não é mais a mesma o relação. mesmo... Mas ainda assim pode acontecer no futuro. É isso que eu tô dizendo. Talvez eles não... Talvez leve um tempo. Talvez volte, talvez não. Aí no final, valeu a pena ele cortar os 5 dedos? Eu acho que não valeu a pena. Aí se valeu a pena é outra pergunta. Pois né? é. A pergunta Então eu tô dizendo, eu iria pra longe, eu não cortaria meus dedos pra ficar longe dessa pessoa que você está insinuando. Porque eu não ganho qualquer nada. outro indivíduo. Qualquer outro indivíduo. Porque, sabe aquele momento Thanos, você destruiu a minha vida e eu nem sei quem você é? Pois é isso. Por que adianta você pegar e se machucar pra uma pessoa que não sabe nem da sua existência? Não faz sentido. O Come fez. Dentro da cabeça dodói dele, pode ter feito. Mas pra mim não fez nenhum sentido. Mas enfim, né? E você, Diego? Qual é a sua análise a respeito de Os Banshees de Inisherin? Os Banchinhos de Inisherin, né? É o apelido carinhoso para esse filme que pra mim tanto faz. Né? Já tá concorrendo aí, já tá largado no tanto faz aí 2023. Porque pra mim experiência muito pouca assim de história e de tudo que tem envolvido desse filme assim. Mas tá aí, né? Bom, esse filme, né, a gente assistiu em 2023, né? Agora ele foi estar concorrendo pro Oscar, né? Tem muitas indicações aí para ele, né? Não tantas, né? Mas tem muitas indicações de técnicas também, né, e de melhor filme, mas sinceramente não é um grande filme, até porque a história a proposta da história não é ser um grande filme. Muita coisa ali é muito mais para ali colocar uma reflexão, né? A gente teve um debate muito extenso, né, para definir, e ainda foi meio dividido, né, que o quanto a comédia desse filme funciona, né, em relação ao drama, né, porque o drama ele é efetivamente ele é o que carrega o filme, né, porque a comédia não é assim, para mim, né, não funciona na maneira como o filme propôs. É muito arrastado. É muita sátira com uma coisa boba, assim, com uma coisa que, sei lá, né? Eu não vou mais falar com ele. O cara de tal sei lá, é um fascista, ou é um cara, sabe, né? Faz uns absurdos. A mulher é fofoqueira. A mulher é muito mais inteligente. Tá se nivelando com um cara que é burro. O cara que é burro, que é, né, intelectualmente não favorecido, né? Tem problemas, tem problemas de socialização, né, na vila. Give a feck about Mozart or Beethoven. Então, assim, muito bobo tudo isso. Assim, talvez seja intencional, né? Até porque o drama, né, que isso surge de um evento irrelevante, vai se escalando a partir dessa bobeira, né? E de novo, né? É muito mais uma história de drama para mim do que uma história de comédia. Não funciona bem as comédias, as piadas, os momentos divertidos assim que o cara é meio idiota mesmo, o autoritário ele é meio fracote, né? Ou então
protagonista é meio burro, né? Então, assim, e ele anda com um burrinho, né? A Jenny, né? E pra mim foi a personagem que mais agregou ali na história, de longe, pra mim, pro menino Jonathan, né? Ela carrega todo o carisma junto com o cachorro do Colby, né? Eles foram bem usados assim na história, né? No decorrer da história, né? Talvez a cena que mais quase me fez rir, né? Foi a do cachorro levando a tesoura no momento que ele ia cortar os outros dedos, né? Então, assim, não funciona assim, né? Apesar desses momentos assim de lampejo, assim, de querer rir, né? O tragicômico, né? De tudo, né? O drama não é a coisa mais forte que esse filme tem, e eu acho que é a mais bem efetiva de tudo, né? Mas dá pra rir, sim. A maioria das pessoas achou engraçado, né? Achou uma história bastante divertida de se assistir, né? Eu achei chato, assim. Achei muito chato. Eu gostei da discussão, eu gosto desse conceito, assim, do que você está disposto até para você mudar de vida, né? Que foi o dilema do Colm, que foi o dilema da irmã do Patrick, né? Que também foi o dilema do Dominic também, né? Que ele chegou no momento de se confessar, né, para a irmã do Patrick, né? Então, e aí o no turning back, né, o ponto sem volta da morte da Jenny, que o Patrick, ele também, né, teve um desejo de mudar, né, de fazer uma coisa diferente, né? Porque aquela é um conceito, né, que num vilarejo distante, todo mundo fazendo as mesmas coisas todos os dias, as coisas não mudam, e aquele sentimento de que, né, tudo vai permanecer o mesmo, mas não permanece, né? Então é legal esse conceito, é legal a ideia. Talvez faltou mais execução, assim, de narrativa, assim, né? Ou talvez a intenção era ser mesmo uma coisa meio boba, né? Gosto muito do final também. Acho que o final ele traz um sentimento, assim, de retorno, né? Você vê uma história, os personagens, eles já não são mais aqueles mesmos personagens que eram no começo, né? A irmã do Patrick virou mudou de vida, né? Provavelmente com uma vida muito melhor, que estaria naquele marasmo. O Dominic, né? Ele teve o seu momento de mudança, de se confessar, né? E aí a gente tem um payoff, né? De ver aquela coisa dele. Provavelmente ele olha na hora da despedida da irmã dele, né? Que ele deve ter se jogado, né? Que provavelmente ele saberia que não teria mais nenhum futuro, teria um futuro muito mais horrível do que sem a irmã do Patrick, né? Ele provavelmente nutria uma grande paixão, né? O Colm conseguiu mudar a vida dele e conseguiu agregar uma coisa, aquele sentimento de Aquiles, né? A síndrome de Aquiles, de quero botar meu nome na história, né? Que atinge todo mundo, né? Em algum nível, né? Quero fazer algo pelo mundo, né? Uma benfeitoria, quero ser lembrado, né? E assim, é justo, né? Mas ao mesmo tempo é ridículo, né? E isso é bem desenvolvido, assim, no final, que mostra tudo isso. E o Patrick, né? Que ele deixou de ser assim, não deixou de ser um idiota, mas ele virou uma pessoa que não é uma pessoa gentil e alegre à toa, né? Uma coisa assim, sem se preocupar com aquilo que está ao redor dele, né? Eu acho que quando ele escreve a carta, né, no final, é um payoff muito interessante, né? Que ele mente para a irmã, né? E deixa tudo para, assim, ele carrega uma mudança de personalidade que traz um novo personagem dali, né? Então
eu acho que nessa sutileza, né, é algo que tornou o filme muito, muito interessante, assim, né? Mas, de novo, é um filme chato, tem muitas coisas que no decorrer é bobo, é uma comédia que não funciona, não funcionou na maioria do tempo para mim. Tem boas atuações, sim, com certeza, né? O Colin Farrell, né, fazendo uma boa atuação, assim, na forma como se expressava, na forma como ele fazia, um cara meio bobo alegre, meio virando esse disco, né, de uma pessoa mais cruel, né, uma pessoa mais rígida, né, sendo realmente uma pessoa cordial, né, que é do coração, né, e mostrando que mesmo num evento que é um pouco, né, muito mais de inteligência, né, e se provando assim um personagem que tem uma inteligência emocional assim melhorada, né, no decorrer da história, né, e isso torna o filme muito mais interessante, né? Anytime. Mas de novo, é um filme chato, é muito tanto faz para mim. E eu concluo, né, com o final do filme, né, que os dois estão conversando, né, e finalmente, né, o Colm conversa com o Patrick, né, de livre espontânea vontade, né, e mostrando assim que os dois já não são, eles conseguiram quebrar o laço de amizade deles para, sei lá, talvez nunca mais se falarem, ou talvez se falarem no outro dia, porque isso não importa, porque eles já não são aquelas pessoas que estavam diariamente se convivendo, né? E é isso que é o momento de virada que torna as pessoas que faz que faz o significado das relações, né, terem a mudança das relações é que torna as coisas mais pessoais, né, mais interessantes assim na vida deles, né? Então achei interessante, muito, muito interessante o final, apesar que, como eu falei, né, é muito investimento para chegar numa coisa assim que é muito sutil, né? E finalizo minha análise, né, com as palavras, né? É um filme, né, que é chato, muito chato. É um filme que tem uma sutileza, eu acho que é um filme sutil, né? Talvez intimista seria a palavra, né? E eu acho que é um filme que dá para dizer que ele é um pouco, assim, ele vai falar sobre relacionamento íntimo, né? Não íntimo no íntimo do sexual, né? Não, mas no íntimo do indivíduo, né? Fraternal, eu acho que, né? Fraternal, assim, quase como irmão. Não, porque eles podem até ter um relacionamento homossexual, sexual em si, né? Como o padre já colocou no meio de um diálogo, né? Uhum. Eles podiam até ter, mas o que é para o relacionamento do íntimo compara com os outros, né? Uhum. Eu acho que é isso que move os 4 personagens principais, né? Que, assim, são coadjuvantes, né? Mas o íntimo deles é o relacionamento do íntimo dentro deles para fora, né? Que tornou a experiência, né? Não a experiência, né? Mas a experiência do filme em si, né? Interessante, né? E é isso, assim, para mim. Certo. E qual a nota que você dá pro filme? Eu dou um 5 de tanto faz. Certo. E Diego, você indicaria esse filme? Não! Certo. Então, assim, trazendo a pergunta que você fez pra mim, né, vou passar pra você. Se você tivesse a possibilidade de tirar uma pessoa da sua vida, certo? Fez um presidente de uma nação, né? Até onde você estaria disposto a ir, né? Você estaria disposto a fazer para tirar essa pessoa, pagar essa pessoa da sua convivência?
Eu faria tudo que tivesse ao meu alcance. Então, vamos encerrar aí a nossa análise, né? Agradecer a presença do ex-amigo Diego aí. Reforçar para o pessoal acompanhar o nosso rede social, Instagram, YouTube. Inscreva-se, ative o sininho, né? Curta, compartilhe, comente. Acompanhe nosso podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E Diego, para quem teve a pachorra de ver esse vídeo até o final, a pessoa vai escrever o quê? Hashtag Banchinho. Banchinho com S ou com um C? Aí vai do coração do leitor, né? Tá ou do certo, ouvinte, tá. né? Ou da pessoa que viu. Ok, então agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí. Valeu!